Paz de Deus, estamos de volta para nós darmos início, finalizarmos esse elo de ligação, cujo tema está baseado em Apocalipse 16, verso 13. Eu sou o missionário Washington Luiz, deixe o seu joinha, inscreva-se nesse canal e aprecie a palavra de Deus, permitindo sempre, quando houver alguma dúvida ou dificuldade, permitindo sempre que a Bíblia explique a Bíblia. Então a gente vai aqui sem mais demora. Apocalipse 16, 13 diz assim: da boca do dragão, que eu já postei o primeiro vídeo, é o Espiritismo, e da boca da besta, que eu postei o segundo vídeo, que é Roma Papal, e da boca do falso profeta, que nós vamos ver. Vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, sinais, os quais vão ao encontro dos reis, dos governantes, dos homens poderosos de todo o mundo, para os ajuntar, os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, 3 poderes antagônicos ao poder de Deus se unirão, se juntarão, e essa profecia ela está no futuro, ela está em vias de cumprimento, né? Vai cada dia ter um desdobramento. A gente vai estar vendo aí a união das igrejas, chamado ecumenismo. A gente tem que ver na Bíblia os 2 tipos de ecumenismo. Tem um tipo de ecumenismo para o bem, mas esse ecumenismo, essa união, essa junção das grandes religiões para batalhar contra o poder de Deus, contra a virtude de Deus. Esse poder aqui é o poder contrário ao poder de Deus. Então, o Espiritismo, Roma Papal e o falso profeta, que a gente vai deixar a Bíblia explicar quem é o falso profeta. Então a gente percebe que Jesus disse nos seus dias, e está acontecendo em nossos dias. Mateus 24:11, Jesus deixou bem claro que surgirão o quê? Falsos cristos e falsos profetas. 24 de Mateus, verso 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão o quê? A muitos. Graças a Deus que no contexto de Mateus 24, Jesus disse, se possível, enganaria os próprios eleitos. Graças a Deus que os eleitos, aqueles que estudam as profecias, que pesquisam as escrituras, que examinam as escrituras, que não vai na conversa de homem, que permite a Bíblia explicar a Bíblia, se explicar, se auto-interpretar, essas pessoas estão salvaguardadas dos perigos dos últimos dias. E aqui em Provérbios 29:18 diz assim, ó, olha só que texto interessante, 29:18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo palavra de Deus, não havendo profecia bíblica, com base nas escrituras, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, o que obedece à palavra de Deus, esse é feliz. Por quê? Porque não dá ouvidos aos sofismas do inimigo, sofismas e enganos de Satanás, que se multiplicarão à medida que o fim se aproxima. Então nós temos que estar salvaguardados com base tão somente nas escrituras sagradas, a exemplo de Atos capítulo 17, verso 11, que nos diz lá dos bereanos, eles pesquisavam, examinavam as escrituras todos os dias para saber se as coisas eram de fato daquela forma, daquela maneira. Então nós temos que ser como os crentes bereanos, pesquisadores, examinadores da palavra de Deus, para a gente não se desencaminhar. Segundo Crônicas 20:20, há um conselho para cada cristão nesses últimos dias. Segundo Crônicas 20:20 diz assim: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá, o rei, e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus. Obviamente nós temos que exercer fé e crer no Senhor nosso Deus. E estareis o quê? Seguro. Ele é a nossa segurança, ele é a nossa torre forte. Para lá corre todo justo, diz o salmista Davi. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então nós teremos força na força do Senhor e poder para nos livrar dos engodos do inimigo nesses últimos dias. E nós, crendo nos seus profetas, cujos profetas têm como base bíblica a palavra de Deus, e nós prosperaremos. Esse é o conselho. Em Lucas 16, na parábola do rico e Lázaro, dessa analogia 16, diz assim, ó:
Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Moisés aqui é os 5 primeiros livros, a Torá, os 5 primeiros livros, Gênesis, Levítico, Números. E os profetas maiores e os profetas menores, ou seja, de Gênesis a Malaquias. Nós temos uma base sólida, fundamentada na palavra de Deus do Velho Testamento. E o verso 31, porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés, se não ouvem Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, e aos profetas, os maiores e os menores, os profetas maiores, Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias, Lamentações. Os profetas menores, Osé, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, se não ouvem Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Não vai adiantar. Então, para a gente finalizar, Lucas 24, o próprio Jesus disse a forma e a maneira como a gente tem que entender as profecias. Lucas 24, 27, um pouco aqui, um pouco ali. E começando por Moisés, Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. E por todos os profetas, maiores e menores. Olha como a Bíblia é linda. Jesus explicava-lhes o que dele, o que de Jesus se achava em todas as Escrituras, ou seja, em todo o Velho Testamento. Olha o verso 44. E disse-lhes Jesus, estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim, tudo o que de Cristo estava escrito aonde? Na lei de Moisés, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, e nos profetas, Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias, os profetas maiores e os profetas menores. E nos salmos, salmo de Davi, salmo de Moisés, salmo dos filhos de Asaf. Então, que Deus em Cristo Jesus nos ajuda. Então, quem é o falso profeta que vai se desenvolver no estudo de Apocalipse 13, a segunda besta, que é os Estados Unidos? Quem é o falso profeta de Apocalipse 13? O protestantismo. Então, vai surgir do nosso meio pessoas utilizando a Bíblia, mas sem o sistema, um pouco aqui, um pouco ali, como está escrito em Isaías, capítulo 28, verso 10 e 13. Um pouco aqui, um pouco ali, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Então, dentre nós surgirão o quê? Falsos profetas. Profetizando o quê? Mentiras. Fazendo o quê? Sinais, prodígios de mentiras. E o que é que vai acontecer nos últimos dias? O dragão, o espiritismo, a besta, Roma papal e o protestantismo apostatado, que não deram ouvido à palavra de Deus, se desviarão, porque eles darão, como diz segundo Pedro, não estava, mas só para esclarecer, segundo Pedro capítulo 2, diz assim, ó, e também houve entre o povo falsos profetas, olha só, na época de Jesus, na época de Pedro, Tiago e João, dos apóstolos, como entre vós haverá também falsos doutores, falsos mestres, que também que introduzirão encobertamente, não abertamente, mas encobertamente, o quê? Heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre eles mesmos, repetindo o quê? Perdição. Então isso aqui é sério. Último texto, Atos, não estava combinado isso, não estava marcado, mas Deus é muito lindo. Atos 20, olha o verso 28, olha o que Paulo diz, verso 28, ó. Verso 29, 20 e 29, olha só. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, ou seja, depois da minha morte, Paulo alertando, entrarão no meio de vós lobos cruéis, ou seja, falsos mestres, falsos doutores, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos, não é no mundo, é no nosso meio, irmão, no meio protestante, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para quê? Para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos, Paulo dizendo, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Então, a mesma admoestação que Paulo fez, a Bíblia, ela está fazendo uma admoestação para a gente não dormir o sono da indolência, mas que a gente desperte, para que Cristo nos esclareça e possa aparecer no nosso coração o dia espiritual, para que a gente não venha
ser engodado, ser enredado nas malhas de Satanás. Então, do meio de nós, do meio dos protestantes, vão sair lobos vorazes com heresias de perdição e vão arrebanhar, infelizmente, a palavra que Deus diz, muitos. Que a gente não esteja entre esses muitos, que nós possamos ser aqueles que Jesus disse, se possível, enganaria os próprios eleitos, mas graças a Deus